Começar um KDCast pra mim é sempre muito difícil. Eu nunca sei se eu falo, oi, e aí? Oi, tudo bem? Bem-vindos. Como você está? O Eu Leon vou tem todo arrumar um essa charme lente de natural, novo, né, entendeu? cara? Pronto, aí, ó. Ficou muito melhor, meu Agora bem, nós estamos parabéns. quase centralizados se a Nilson não ficar se movendo a toda hora. Mas eu sou livre, eu posso me mover. Enquanto a marcha Exatamente. da família e deixar, eu tô fazendo. Exatamente, tá rolando Marcha da Família agora, e o pessoal que tá tentando reviver um dos símbolos do regime militar, um dos símbolos do golpe militar de 64 é a marcha. Da família, pela propriedade. Não, com Deus. Pela família e pela propriedade. Tinha propriedade no nome também? Tinha, propriedade. Eu lembro que quando eu tava no colegial, eu tive um professor de história muito bom, o seu Celso, que ele deu uma aula, uma senhora aula pra gente, entendeu? Falando lá quem que eram os caras, qual que era o interesse, né? O estudo profundo. O povo não tem estudado isso na escola, não? Vocês não têm professor de história, não? A escola, acho que na escola a Deus. gente não estuda ditadura militar. Eu não estudei na escola de ditadura militar. Não estudou? Eu não cheguei a estudar. Obrigada, seu Celso. Valeu. Não, sério, não tinha no meu currículo. Eu lembro que eu estudava com apostila, não teve uma apostila voltada que pra tratasse, assim, qualquer coisa depois sei lá, da República Nova, sabe? Não tinha. Caramba, acho que é isso que tá faltando, gente. Tem que estudar a história. Ainda bem, infelizmente, que não pegou esse negócio pelo pedido da ditadura, volta da ditadura militar. Porque se tivesse pegado, eu ia ficar realmente com medo da coisa acontecer. Eu já ia pedir abrigo político em algum lugar. Não, porque a gente já fez tanto vídeo falando. Eu não entendo esse negócio do pessoal que acredita, tipo, na ditadura militar. Tipo, a ditadura militar, primeiro, como governo, foi desastroso, entendeu? Cara. A gente pode agradecer a inflação, a hiperinflação da década de 80 e 90 a eles, porque eles pegaram com uma inflação de 70 por ano e devolveram com 240, quando terminou a ditadura. O povo fala que havia realizações e tudo mais. Um monte de ponte que ligava nada a lugar nenhum. Transamazônica! Transamazônia. Não sei, Aquela estrada que tá lá hoje, que é uma trilha de terra que foi abandonada. Mas esse que é o problema, entendeu? Hoje, tipo, tá tendo o escândalo agora da compra da refinaria nos Estados da Unidos. Petrobras. Tem uma cagada dessa, é ditadura. Imprensa... A gente não... Tipo assim, eu tô vendo muito problema no governo Dilma, mas a imprensa cai de pau, sabe? Tem um curso político, o governo não quer isso, porque o cara quer ser reeleito na próxima eleição. Mas antes não tinha. Hoje você tem um alcance do nível de corrupção do governo porque você tem livre imprensa. Naquela época você tinha a ilusão de que não tinha corrupção, porque se um jornalista falasse, vide o Vladimir Herzog, que morreu na cela, ajoelhado, e disseram que ele tinha se matado, entendeu? Então assim... Ele se matou... Não, é aquele cara que disseram que se enforcou numa janela, que era dessa altura aqui. Dessa altura. A janela, ele se enforcou nela, entendeu? Eu fico besta com as pessoas terem ilusão de que a saída está... de que um governo militar seria mais ético, mais honesto. Gente, é integrado por pessoas do mesmo jeitinho que todos os outros. Não, cara, o lance é você criar sabe mecanismos. como é que Maluf virou prefeito de São Paulo pela primeira vez? Nomeado pelo regime militar. Tá? É um negócio que o pessoal acha que não tinha violência e corrupção porque as coisas não podiam ser noticiadas. Mas o Brasil era tão violento e tão corrupto, se não mais corrupto. É que depois disso a gente foi noticiar, né? Depois que isso aconteceu, depois que houve, é só agora que você começa a perceber o rombo que foi esse período na história. Agora com a Comissão da Verdade de um tempo pra cá que a gente está descobrindo coisas da ditadura. Porque antes a gente sabia de relatos isolados de pessoas, não existia nenhuma tentativa organizada de tentar recuperar tudo que aconteceu lá. Era um jornalista ou outro que tentava recolher dados, entrevistando pessoas, coisas do tipo. Algumas pessoas que vinham a público para falar, mas não tinha nenhum esforço. Eu acho que o meu professor de história viveu uma perseguição política, porque isso era em todo lugar, né? Havia muito medo. Quem era esclarecido temia muita coisa. Ele viveu isso e ele teve preocupação de passar isso pra gente. Mas hoje, as pessoas falam, mas era uma reação do Estado à perseguição dos esquerdistas que queriam implantar o socialismo, blá, 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 blá. A gente não viu, na época foi o João Goulart que foi deposto. Foi. A gente não viu o que seria a efetivação dos programas de governo que ele estava tentando implementar. Eu não acredito particularmente que fosse uma coisa comunista de fato. Claro que seria um governo com tendências mais socialistas. O cara ia tentar fazer reforma agrária, um monte de coisa. Só que, que acontece? Houve aquela manifestação, e não foi da maioria da população. Não, tipo assim, eu não vi o governo dele acontecer, tá? Essa que é a questão. Fica tudo na especulação do que seria se o golpe não tivesse acontecido. Mas o que aconteceu no governo militar eu vi, entendeu? E não foi bom. Não foi bom. Não foi bom.
Não, mas é isso. Compare os números, por favor. Pega número de dívida do país, pega número de inflação, sabe? Desemprego, pega como que eles pegaram o país, os números. Agora eu não quero especulação, pega os números. De que tinha, qual eram os dados macroeconômicos do país quando eles pegaram o governo em 64. Agora vê quando eles entregaram o governo e lá em 83, 84, 85, sabe? Lá no período de transição. O governo deles não foi bom. Eles tiveram um período de crescimento baseado em endividamento externo. Exatamente. O grande problema foi esse. Eles meteram o Brasil num buraco. Não, exato. Teve um período de crescimento? Teve, mas foi o endividamento. Foi os problemas que a gente teve de não conseguir crédito na década de 80, sabe? Foi porque os caras tinham pegado emprestado o mundo inteiro. Não, e problemas cujas consequências a gente ainda enfrenta. Né? Que a gente ainda enfrenta. Não. Eu fico vendo assim, como que a liberdade ela é uma donzelinha frágil, cercada de inimigos por todos os lados. Foi poético isso. Não, exatamente, mas... Cara, tem extrema direita, extrema esquerda, todo mundo querendo ser... Não, mas o pessoal fica numa lógica de bem e mal, um negócio maniqueísta mesmo, que tipo assim, se eu não gosto da Dilma... Ela é do capeta. Não, se eu não gosto, eu vou olhar pra quem se opõe à Dilma. Quem se opõe à Dilma é o pessoal de direita. Tem esse pessoal de extrema direita que se opõe muito, que defende até a ditadura. Talvez a ditadura seja uma boa ideia, então. Eu pensando aqui comigo. É um raciocínio meio doente. Não é assim, entendeu? Você não tem que... Só porque você não gosta da Dilma, não é porque você tem que apoiar a ditadura por causa disso. E sabe quem falou isso? Foi um cara que não gosta da Dilma, que foi o FHC. Exato. Não foi isso que ele falou? Ele deu uma entrevista no UOL e ele comentou justamente isso. O FHC, ele é o ícone da oposição ao governo Dilma. Né? Hoje você tem o PSDB, que é o principal partido que faz oposição ao PT e os aliados. E o Fernando Henrique Cardoso falou justamente isso. Essa história de polarização bem e mal, esquerda e direita, cara, isso é muito anos 60. Exatamente. Isso é totalmente Guerra Fria, sabe? Não existe mais isso no mundo, sabe? Não existe mais essa coisa de golpe, porque hoje você pode tomar o governo por voto. Olha que coisa sensacional. Aí você fala, não tem como tirar o voto do PT. Não, tem, cara. O PT demorou anos pra chegar ao poder, tá? Eles entraram no poder com Lula, eles podem sair com a Dilma. E outra coisa, o pessoal bota em xeque a questão da... Existe uma teoria da conspiração sobre o nosso sistema eleitoral. Se fosse assim, o PT ganharia em todas as capitais. E não foi ganha assim. Não é assim que funciona. Então... Sabe, as teorias da conspiração, elas são muito sedutoras. São. Mas porque elas são muito simples também, né? Esse que é o grande tchan da teoria da conspiração. Elas são extremamente simplórias, então é fácil de você entender a lógica dela. Você não tem que pensar muito. Tem coisa que é difícil entender nesse mundo. Teoria da conspiração... Eles querem dominar o mundo. Não. Aí você fala assim, tem esses problemas, o mundo tá acontecendo, isso tudo. Aí eu posso começar a falar sobre, tipo assim, transnacionalidade de negócios, do capital, aí você tem uma transnacionalidade dos interesses também, aí com a globalização, o interesse agora local da minha empresa, que passa a ser o que está acontecendo no seu país também, então eu tenho incentivo de tentar influenciar lá para mudar as coisas que estão acontecendo lá de alguma forma, para eu ter algum benefício aqui do meu lado, e eu tenho toda essa rede complexa de como funcionam os interesses e como eles impactam no mundo hoje, sabe? Empresas contra empresas, bancos junto com bancos contra empresas, contra pessoas principalmente, e assim vai. E o mundo é um treco complexo. E é meio difícil você entender por que as coisas são desse jeito. Aí vem um cara e fala assim, não, Illuminati. Tem um grupo que manda no mundo. Nova ordem mundial. Faz sentido, cara. Não, a gente tá esperando a nova ordem mundial quando começaram com esse papo, sei lá, desde a década de 60, cara. 40 anos. A gente tá esperando a nova ordem mundial ainda, tá? Então, eles estão tentando implantar... Eles estão tentando há muito tempo implantar a tal da nova ordem mundial, cara. Os caras são extremamente competentes, você não precisa ter medo deles, não. Eu fico besta que as pessoas perdem um tempo com umas bobagens. Essa marcha da família, por exemplo, isso pra mim foi uma coisa tão ridícula. Por que o povo não se reúne? Porque a nossa luta como povo brasileiro não pode ser contra uma coisa que já foi ultrapassada e que não existe mais, mas ela tem que ser contra os problemas reais que a gente enfrenta todo dia. Domingo passado, uma mulher, todo mundo viu essa notícia, foi um impacto no país inteiro, uma mulher negra, lá no Rio de Janeiro, foi baleada por policiais. Não, a mulher foi baleada, os parentes dela dizem que foi por policiais, os policiais dizem que foi numa troca de tiro, que ela estava no meio. Enfim, eu não estava lá para ver, mas isso tudo vai ser investigado. E ela foi baleada, e na hora do socorro, os policiais pegaram essa mulher e jogaram dentro de uma viatura, no porta-malas da viatura,
para tentar, abre aspas, socorrer a mulher. Exato. Cara, isso pra mim ilustra... A viatura abriu... E ela continua. Caiu. Ela viva... E eles arrastaram por 300 metros. Isso pra mim é uma ilustração do tanto que a gente tá perdendo tempo brigando por bobagem nos comentários do YouTube, quando toda a nação tinha que se unir pra lutar pra que isso não se repetisse mais, sabe? Pra que a Cláudia fosse a última vítima de uma idiotice, de uma barbaridade. Eu fiquei a semana inteira refletindo nessa morte estúpida da Cláudia. Não. Porque me magoou de tal forma. E eu fico pensando, gente, o Brasil não tem jeito. Enquanto as mulheres continuarem morrendo a comprar pão na padaria, sabe, esse país não tem futuro, não tem jeito. E a gente, em vez de ficar brigando por direita ou esquerda, tinha que ir pra rua exigir que houvesse justiça, que houvesse punição exemplar para os policiais, para que as pessoas, todas elas, começassem a ser consideradas como gente. Isso é outra coisa também em relação... Essa discussão que a gente tem, tipo, o pessoal quer mais repressão do Estado, o pessoal defensor da ditadura, não só, mas tem muita gente querendo mais repressão. Imagina se a gente vivesse no Estado mais repressor do que a gente já vive, sabe? Tipo, imagina se esses policiais que tiveram essa liberdade pra fazer isso com essa mulher, tivessem mais ainda, porque é isso que acontece num Estado, tipo assim, mais autoritário. Mais autoritário, mais repressor. Aí ia chegar na classe média, nada, entendeu? Sabe? Não, tá chegando, tipo, o pessoal ficou revoltado com a ação da polícia nas manifestações que teve lá no Acorda Brasil e tal. Por que o pessoal ficou revoltado? É porque a classe média experimentou o que o pessoal da favela tá acostumado, da periferia tá acostumado a experimentar todo dia. Aí todo mundo ficou revoltado. O que é isso? Repressão policial é isso nesse país? Não pode. Mas lá na favela é assim todo dia. E o pessoal fala, é muito coitadismo, vocês estão falando porque é negro e tudo mais. Aí a gente conclama, né? Tira o olhar simplista do problema e olha para o complexo. Né? E imagina que se fosse, eu vi isso de um blogueiro da Folha, inclusive ele fez um artigo essa semana e falou assim, imagina se aconteceria algo semelhante ao que aconteceu com a Cláudia, se a vítima fosse uma mulher branca, moradora do Brooklyn. Não, era do Rio. Do Leblon. Leblon, pronto. Do Leblon. Não, você sabe que ia ter manifestação na orla com todo mundo vestindo camisa branca, pedindo paz, justiça, e a Globo ia cobrir. Não, e esses policiais teriam medo de tirar. Tipo assim, se por alguma coisa a mulher fosse vítima da troca de tiro, nunca ela seria colocada no porta-malas de um carro. Por quê? Nunca. Gente não é colocada em porta-malas de carro, caramba. E se lá sobe viatura, subiria ambulância. Se sobe... Outra coisa, todo mundo sabe que na hora da prestação do socorro, a forma como o socorro é prestado determina se a pessoa vive ou não. Todo mundo sabe disso. Sofreu um acidente, todo mundo fala, não remova a vítima. Tira é a mesma coisa. Aí pega a mulher e joga no porta-malas igual um bicho. Sabe, a desumanidade que foi isso deveria causar tanta revolta na gente. Mas pior. Se a gente tivesse na ditadura, aquele vídeo do YouTube já ia ter sido removido, do cara mostrando a mulher sendo colocada de volta. Não, o cinegrafista que fez a imagem teria apanhado na hora, a fita não teria circulado, você não tá entendendo. Não, iam na casa, o DOPS ia na casa do cara pegar o cara, tá? Não, provavelmente o YouTube já teria sido bloqueado no Brasil. É o que tá acontecendo agora na Turquia, bloquearam o Twitter. Tipo assim, ninguém ia poder falar disso, porque era o que acontecia na ditadura. Então, cara, eu não entendo isso. As pessoas estão pensando que hoje no Brasil o problema para coisa é mais repressão. É essa ideia de que tudo é resolvido de cima para baixo. Ninguém quer, esse pessoal de direita que está defendendo até não necessário golpe militar, mas tirar a Dilma do poder intervenção. Com algum golpe que não seja, que tire ela do poder, mas que não seja democrático, enfim. O pessoal não pensa que, tipo, se a gente tivesse num estado mais repressor, a gente não poderia falar dessas coisas. Coisas piores aconteciam na ditadura, muito piores, mas a gente não ficava sabendo. Até hoje a gente não sabe de tudo. Então, é meio... enfim, eu não quero voltar nesse tópico, porque eu já bati muito nesse ponto, mas eu realmente não entendo essa lógica. E caso haja um golpe militar, eu queria dizer que se a gente parar de fazer vídeo, tá? É porque você já pior sabe. Aconteceu. Não, mas essa coisa de tentar resolver tudo de cima para baixo, sabe? Ninguém tá defendendo um tipo de golpe porque pensa que um outro governo vai mitigar, tipo, as diferenças sociais, esse tipo de coisa, e resolver o problema da violência no Brasil por meio de uma equalização da renda, ou seja, dar poder de compra ao pobre também, para existir um encorajamento cada vez menor à criminalidade. Não, cara, o que a galera tá pensando em fazer
é simplesmente aumentar a repressão. O povo quer que desça os cacete nos pobres de periferia, sabe? Simplista demais. Enfim. Você sabe por que nos países ricos não há tanta violência? Que você pode circular, por exemplo, com equipamento no ônibus? Porque lá o pobre consegue consumir também. Exato. Eu li de um intercambista que morava na Europa, que a primeira impressão dele foi o seguinte, cara, eu consigo usar isso aqui porque a pessoa mais pobre que está ao meu redor, no transporte público, ele também pode comprar, então ele não precisa roubar o meu. Não, eu tava pensando isso porque a Blizzard me mandou para Boston, na PAX. Eu tive exatamente esse pensamento. Que depois de um tempo que eu tava no metrô com a minha filmadora, coisa que eu nunca faria aqui no Brasil. Ela tá pendurada no meu pescoço, eu tava fazendo vídeo, coisa e tal. Aí depois a gente tava na Minecon nos Estados Unidos, a gente encontra um cara que tava mexendo naquele negócio ele tinha um drone, aquele de voar, que carregava câmera GoPro e coisa do tipo. Um garoto de 14 anos. O garoto. Aí ele falou, custou 800. Aí ele, tipo assim, aí um outro cara que tava perto falou, nossa, você pagou tudo isso? Aí ele falou, eu trabalhei no Starbucks, foi muito café que eu vendi. Mas tipo, o cara prefere trabalhar do que roubar. Não, o cara fazendo café no Starbucks, ele consegue. Ele juntou dinheiro pra comprar uma coisa extremamente cara. E, tipo assim, lá, isso é um trabalho mal pago lá. Isso é trabalho de salário mínimo. O cara trabalhou e comprou um Raiden Drone, daquele helicópterozinho que voa e carrega câmera. Ele montou minha câmera, inclusive, pra fazer umas imagens pra mim lá. Por 800 pau, coisa que não dá pra você fazer aqui no Brasil. Você vê um bem de consumo caro, sabe? Ele é inacessível, Se não tiver como você entrar no crediário, você não consegue comprar. Lá o povo tem acesso. E é isso que tinha que mudar, sabe? A gente foca algumas coisas que não fazem o menor sentido. O foco tinha que estar em outro lugar. Por exemplo, outra coisa, a filha do ministro. As filhas dos ministros que estão concorrendo a vagas de desembargadores. Uma foi escolhida já, você não tá entendendo. Pois a pessoa é o seguinte, para você ser desembargador, você tem que ter ou carreira magistral, você tem que prestar o concurso para juiz e ser juiz durante um tempo. Desembargador é a segunda instância, né? Isso, é a promoção do juiz. Você é juiz, aí, tipo assim, se você tiver que recorrer à sua sentença, ela vai pra mão dos desembargadores. É o povo que ganha melhor que o juiz e que tem chance de crescimento e chegar até um tribunal superior. Exato. Enfim. É tipo assim, na igreja católica, tipo assim, são os bispos, saca? O cara foi, tipo, o padre é o juiz. Tá? Aí vai ele é o bispo, tá? Pois é, aí 2 filhas de ministros estão concorrendo à vaga. Uma eu sei que é advogada, a outra também? Não, as duas são advogadas? Por quê? Para você chegar a essa vaga, você não necessariamente precisa ser juiz. Tá lá a quantidade de vagas destinadas aos juízes e tem um tanto de vaga que é destinado ao Ministério Público, que aí os promotores podem acessar essa carreira, e os advogados também têm lá uma parcelinha dessas vagas. Só explicando. Então, 2 desses grupos são pessoas que são concursadas, que é o Ministério Público e o magistrado. E o outro é advogado, gente que não passou em prova nenhuma e pode ser indicado. Pode ser qualquer advogado. Ele vai ter uma vaga lá. E o que acontece? Essas 2 meninas, menos de 40 anos, as duas... Filhas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Do Fux e do Melo. Isso. Tá. Tudo bem concorrer, entendeu? Não, eu não sei se uma delas conseguiu indicação. Eu sei que a do Marco Aurélio de Melo ganhou agora a indicação da Dilma. Ela concorreu e ela foi indicada, ela foi basicamente, escolhida. Os desembargadores indicam 3 pessoas e a Dilma escolhe uma. O presidente do país. O presidente do país escolhe uma. Aí o que acontece? Eles indicaram 3 pessoas. Uma era a filha do Marco Aurélio de Melo, que tem 37 anos, é advogada, quer dizer, ela não é concursada. Aí ela foi indicada. E depois foi indicado também um advogado de 43, outro de 52. Outros 2 advogados mais velhos que ela. E ela ganhou. Mas o que acontece? O pior disso é que o Marco Aurélio de Melo passou um telefonema para cada desembargador que recebeu a filha dele. O pessoal pode indicar, tá? Aí depois ele foi questionado sobre esse telefonema. Ele falou, não, eu não telefonei para pedir voto. Eu só telefonei para agradecer a atenção com a minha filha. É um negócio meio Godfather, cara. Meio poderoso chefão. Aí Mas assim, todo mundo sabe que o cara... Você recebeu, minha filha. Tudo. Obrigado. Tudo bem? Deus te abençoe. A indicação está chegando. E obrigado por ter recebido a minha filha. Putz, cara! Esse é o tipo de coisa que deveria envergonhar, sabe? A possibilidade da pessoa ser escolhida sem mérito. Não estou dizendo que ela foi, às vezes ela tem mérito. Mas só a possibilidade de ficar a imagem de que ela foi escolhida sem mérito deveria envergonhar. Mas a gente devia se indignar contra esse tipo de sistema, sabe? E
a justiça brasileira, hoje você tem o legislativo, ele é totalmente devassado. A imprensa tem acesso a tudo que acontece no legislativo. A gente pode detectar escândalo nessa área totalmente. O executivo é a mesma coisa. Você consegue saber, se você tiver uma equipe investigando, você acessa o executivo e o legislativo. O judiciário é uma caixa preta, entendeu? Você não tem acesso ao judiciário, você não consegue saber o que rola lá. A gente devia estar procurando se manifestar para que o judiciário também tivesse livre, também fosse transparente, muito mais transparente do que agora. Transparência não é só exibir as sessões da TV Justiça, entendeu? É ter acesso ao que acontece lá dentro, que é político e não é meritocrático. Essa politicagem, gente, é essa politicagem que é a nossa inimiga, sabe? É essa politicagem que tinha que ser combatida. É essa politicagem que mantém castas no Brasil e que impede a progressão das pessoas por justiça e por mérito. Isso é o nosso inimigo. Era isso que tinha que ser combatido. Mas é isso, eu acho que a gente pode encerrar. Nessa nota, nós vamos encerrar. A gente saiu totalmente dos trilhos, que a gente ficou meio tocado, entendeu? A gente planejava uma coisa mais organizada. São duas coisas que nos revoltam, entendeu? É a morte injusta e estúpida de uma mãe de família que tinha 4 filhos e cuidava de outros 4, e agora essas 8 crianças estão órfãs. E a gente vê a palhaçada que é a manutenção do poder do Brasil. É isso. Não se surpreendam se um dia a gente tiver mais um Melo, entendeu? No STF. Porque... Tá caminhando pra isso, né? Brasil. Não, você sabe como é que o Marco Aurélio de Mello chegou, né? Sabe quem indicou ele? Aí você pesquisa no Google. Não digo mais nada. Ok. Bom, esse KDCast foi hoje no sábado, porque é uma experiência que a gente tá fazendo. E o coração. Até mais, gente. Tchau.